Depois de 6 meses namorando, eu descobri que o meu namorado é muito rico. Eu conheci o meu namorado num evento que teve aqui na minha cidade. Na verdade, eu já conhecia ele assim de vista, já tinha visto ele em alguns eventos algumas outras vezes, mas eu nunca tinha parado pra conversar com ele. Só que todas as vezes que eu já tinha visto ele, eu sempre achei ele muito bonito. E dessa vez, nesse evento, a gente sentou perto, nós começamos a conversar, puxar assunto, e quando eu vi, a gente já tava trocando WhatsApp. Só que depois desse dia, a gente não conversou mais, a gente não se falou mais pelo WhatsApp. Até que um certo dia, ele começou a me seguir no Insta e também não mandou nada, só me seguiu e não mandou mais nada. E eu também não falei nada. E um certo dia ele respondeu um story meu que eu postei sobre o evento que a gente tinha ido. Ele respondeu e aí nós começamos a conversar. E depois desse dia que a gente foi conversar, que a gente começou a conversar todos os dias. E depois de tantos dias conversando, ele me chamou pra jantar, né? Marcamos um encontro e eu fui. E depois desse primeiro encontro, nós começamos a ficamos ali durante uns meses e começamos a namorar. E o meu namorado, ele é advogado. Ele tem uma vida estável, uma vida financeira boa, só que eu achava que essa vida boa que ele tinha era por conta do trabalho dele, por ele ser advogado. E ele tem um sobrenome que tem uma família aqui na cidade, tanto na nossa cidade, na região também, e essa família, eles são podres de rico, e tem muito, muito, muito dinheiro. Só que eu nunca liguei uma coisa na outra. Eu pensava que, tipo assim, sei lá, coincidência. Tipo, tem vários sobrenomes desse. Eu nunca liguei uma coisa na outra e também nunca perguntei. E detalhe, além de eu não perguntar, ele também nunca falou nada. Beleza, começamos a namorar. Quando nós começamos a namorar, eu fui conhecer a família dele, conheci os pais dele, os irmãos dele. E realmente, toda a família, tipo assim, você olha assim, você sabe que tem dinheiro. Só que eles nunca falaram que tem dinheiro, nunca falaram que era dessa família. Sempre foram muito humildes, então, nossa, nunca passou pela minha cabeça. Até que um certo dia, o meu namorado mandou uma mensagem pra mim, falando que teria um aniversário da avó dele, e ele perguntou se ele poderia confirmar a minha presença. E ali eu falei que sim, eu tava até animada pra conhecer, porque eu não conhecia a família dele inteira ainda. Então ali seria a oportunidade e a chance de eu conhecer a família dele. Beleza, chegou no dia do aniversário, nós fomos. Quando a gente chegou naquele aniversário, gente, quando eu vi o local, eu fiquei assim, eu quase caí pra trás. Era um palácio mesmo, era um castelo, a coisa mais linda. E quando eu vi o local, eu perguntei pro meu namorado se por acaso o aniversário seria ali. E ele respondeu que sim. Eu fiquei com vergonha na hora, porque assim, eu não tava mal vestida, mas eu também não tava vestida pra aquele evento. Eu não sabia que seria, tipo, um evento mesmo. Só que meu namorado, ele também tava assim, bem simples, então tava bem de boa. Beleza, entramos, sentamos e até o momento não percebi nada que eles faziam parte da família tal, que era a família mais rica que tinha na nossa região. Parte 2. Até que no meio do aniversário, um tio dele subiu lá no palco e começou a falar, agradecer todo mundo que tava ali, agradecer o pessoal, a família. E nisso ele falou que ia colocar um vídeo no telão em homenagem pra minha avó. E colocou esse vídeo. Quando ele colocou esse vídeo, que começou a aparecer fotos, aí sim que eu vi, porque eu vi algumas pessoas que apareciam nos vídeos, quando eles faziam propaganda da loja deles, aparecia essas pessoas no vídeo. E apareceu, essas pessoas que apareciam na propaganda, apareceu no vídeo do aniversário. E foi ali que eu me liguei, eu falei, gente, ele é da família tal. E na hora, eu olhei pra ele e falei, amor, por algum acaso, você é da família tal? Ele olhou pra mim com a maior, simplicidade, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e respondeu que sim. Nisso, eu perguntei pra ele, mas por que você nunca me falou isso? Ele falou, não, porque é algo normal pra mim, eu também não gosto de ficar falando. Ele falou assim, eu já não sou muito próximo pra evitar falatório. Ele falou, eu sou mais na minha, sempre fui mais reservado, então não vejo motivos pra falar. Nisso, ele falou assim, nossa, mas eu achei que você já sabia, eu achei que você já tinha percebido. E ali eu respondi que não, eu falei, não sabia de nada. Nisso, ele olhou pra mim e falou assim, tem algum problema pra você, eu ser dessa família? Tá tudo bem eu não ter falado? Eu falei, claro que tá tudo bem, você é doido, eu vou ficar bravo com uma coisa dessa? Beleza, passou uns dias, escuta só. Até que um certo dia, eu fui na casa dele de novo pra jantar com a família dele, só que dessa vez era só a mãe, o pai, a família dele ali mesmo, os irmãos dele. E no meio do jantar, surgiu um assunto de que eu não sabia quem ele era. Eu acredito que ele contou pra família dele. E aí eles começaram a, rir, comentar. Eles falaram, então dá pra ver que você gosta mesmo dele de verdade. Porque depois da ex dele, ele ficou traumatizado. Por isso que ele não falou pra você quem ele era. Quando eles falaram isso, eu falei, nossa, mas traumatizado por causa de quê, né? Agora eu quero saber. Então eles me contaram que o meu namorado teve uma ex que engravidou dele porque ela sabia quem era ele, sabia da família que ele era. Ela engravidou dele, ele comprou várias coisas pro bebê, pra ela, cuidou, porque ele é muito assim, sabe? Ele cuida muito. E depois eles acabaram descobrindo que o bebê não era do meu namorado, era de um outro doido aí que não tinha dinheiro, mas ela engravidou desse doido pra falar que era do meu namorado.
E depois disso, tudo fez sentido. Eu entendi o porquê que ele não fala quem ele é, a família que ele é. Ele fala pra mim que ele não falou pra mim porque pra ele é normal, mas eu acredito que ele não falou por conta dessa situação dele aí. Mas graças a Deus deu tudo certo, faz 1 ano que nós estamos namorando e o ano que vem agora a gente casa. Eu vou falar pra vocês, eu fiquei feliz, sabe, de ter acontecido tudo do jeito que aconteceu, porque ele realmente viu que eu não sabia que ele tinha dinheiro. Então ele sabe que eu tô com ele porque eu amo ele, e eu amo ele. Eu amo muito meu namorado. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Meu marido achou que era de bom tom elogiar a irmã dele, só que esse pequeno elogio teve um mais pequeno ainda detalhe, que fez com que o meu cunhado, que no caso era o marido da irmã do meu marido, percebesse uma possível galha. E aí veio falar comigo e eu fiquei, até que eu resolvi investigar. Pois bem, era domingo e a minha querida sogra, que gostava sempre da casa cheia de filho, de neto, de sogro, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, chamou a gente pra poder almoçar lá. E olha assim, gente, eu não ia sempre não, tá? Porque eu tava com meu marido, já tinha 9 anos. Então assim, todo domingo na casa da sogra era o que ela queria. Eu não ia sempre. Mas nesse domingo calhou de eu ir. É Deus. Quando eu falo pra vocês que Deus é com corno, vocês não acreditam em mim. A minha sogra, ela tinha 12 filhos. 12 filhos. Pois bem, era uma mistura que eu não sei quanto homem, quanto mulher, tinha um monte, era uma mistura. E o meu marido, ele era altamente, extremamente apegado na irmã mais nova dele. Essa irmã mais nova dele, ela tinha uns 30 e poucos. A gente já era assim, uma galera assim que já tinha uma idade. Pois bem, essa era a mais nova. Pois bem, ele era muito apegado nela, mas até então tudo certo, eu não via nenhum tipo de problema. Eu fui pra esse almoço na casa da minha sogra, dia de domingo. E o almoço tava rolando tranquilamente e eu tinha recém entrado na academia. Tá, gente? Eu tinha recém entrado na academia, tava me dedicando muito, que não sei o quê. Só que o meu marido, ele não acreditava em mim. Porque eu tinha engordado. E eu queria emagrecer, voltar ao meu corpo. Só que ele não acreditava que eu fosse conseguir. Então ele ficava jogando piadinha, sabe? Ficava me abusando. Ai, não vai conseguir, que não sei o quê. E aí, nesse domingo, ele não perdeu a oportunidade de fazer a mesma coisa. O marido da irmã do meu marido, o marido dela, no caso, ele era meio ciumento, sabe? Então ele não gostava muito dessa intimidade que a mulher dele tinha com o irmão, que no caso era meu marido. Só que eu achava normal, porque eu tinha irmão e eu tinha intimidade com o meu irmão, entendeu? Eu não via problema nenhum. Mas o meu cunhado vinha. Ele não gostava, de jeito nenhum. Então, muitas das vezes, acabava que rolava briga, sabe? E aí meu marido sempre jogando na cara dele. Você é só o marido, ela pode arrumar vários outros maridos, mas eu sou o irmão dela. Então sempre teve, assim, aquela confusãozinha. Nesse dia, né, a gente tava lá, o almoço tava rolando normalmente, até que todo mundo começou a prosear, e aí, do nada, o meu marido começou a tirar chacota de mim porque eu tava na academia, sabe? Porque eu tava comendo um pudim que a minha sogra tinha feito. Eu tava comendo um pudim na minha paz, e ele vira e fala assim, você tá comendo pudim? Como assim você tá comendo pudim? Você não tá na academia? Não falou que vai emagrecer, que até final do ano você vai ser uma pessoa irreconhecível, que não sei o que. Começou a debochar. Gente, o pudim desceu assim, ó, rasgando na minha garganta. E você sabia que doce, refrigerante, que eu tava comendo pudim e bebendo uma coca, dá celulite? Você já tá cheia de celulite, que não sei o que. E aí eu fiquei sem graça, tipo, não falei nada. E aí ele completou, né? Porque pra piorar a situação, ele ainda completou. Que foi o pequeno elogio que ele fez pra irmã dele. Ele virou e falou bem assim, tinha que ser igual a minha irmã. A minha irmã não tem uma celulite. E olha que ela já tá mais velha, tá? E mesmo com a idade que tem, ela não tem uma celulite no corpo dela. Só aí você vê. Vocês pensam, mas o que tem? Elogiou a irmã, poxa, celulite, ele tá vendo, não sei o quê. Mas tinha um pequeno detalhe. A irmã dele era da igreja. Então ela só usava vestidão e saiona. Ela andava com umas blusas aqui, ó, na gola, fazendo um calor dos infernos. Ela tava treinando pra quando ela fosse pro inferno, porque as atitudes dela, né? Ela usava aquelas roupas, então assim, ela sempre estava com aquelas roupas. Nunca tirava aquilo. Então, como ele sabia que não tinha uma celulite no corpo dela? E aí o meu cunhado, eu não prestei atenção, jumenta, meu cunhado fez isso aqui na cabeça dele, ele falou, como é que você sabe? Aí ele já ficou nervoso assim, não, porque a sua irmã não vai à praia. Você não vê a sua irmã sem roupa até onde eu saiba. Sua irmã não usa roupa curta que mostra as pernas ou qualquer outra parte do corpo dela que você possa ver se tem ou não celulite.
Como que você sabe que ela não tem? O meu marido ficou branco, verde, azul, rosa, todo mundo ficou olhando pra cara dele, ele desconversou e falou, eu sei que não tem porque ela falou. Só que, gente, convenhamos que ficou meio estranho. Em que momento uma irmã chega pro irmão e fala, ih, eu não tenho nenhum celulite? Uma coisa não tava andando com a outra, né? Vamos convenhar? Logo após o meu cunhado questionar, ficou com aquela cara de bunda dele, no caso, meu cunhado, meu marido já falou, vamos embora, que não sei o quê. A irmã dele também ficou meio assustada, assim, calada num canto, meu marido logo chamou pra ir embora, a gente foi embora. De noite eu recebi uma mensagem do meu cunhado, você não acha muito estranho o seu marido ter falado que a minha esposa não tem celulite, sendo que ele não vê ela sem roupa, que não sei o quê, eu tô achando isso meio estranho, isso tá na minha cabeça, me deu uma pulga na minha cabeça, e aí, atrás da minha orelha, e aí ele acendeu essa curiosidade em mim, mas ainda assim eu fiquei passando um pano pro meu marido, não, nada a ver, vai ver, ele só comentou, ela que falou mesmo, ele, mas em que assunto ela falaria isso? Isso tá muito estranho, que não sei o que lá, isso tá muito estranho. Beleza. Só que eu respondi ele, falei que nada a ver, deixei pra lá e fiquei a noite toda pensativa nisso. Só que meu marido, ele vivia indo na casa da irmã, porque ela morava próximo da gente. E direto ele falava, vou lá levar um bolo pra minha irmã, vou levar não sei o que pra minha irmã. E não é que eu não me dava bem com a minha cunhada, mas eu tinha minhas coisas pra poder fazer, eu não ficava enfornado na casa dela. Eu falei, na próxima vez eu vou seguir ele. Beleza, não deu outra. No dia seguinte ele falou, eu vou lá na minha irmã levar não sei o que pra ela. Quando eu falei, ele vai lá, amor. Ele nunca ia desconfiar, porque eu nunca fiz isso. Nunca. Ele foi. Meu cunhado estava trabalhando. Ele foi. Pois bem, eu esperei dar 15 minutos que ele tinha ido e fui atrás. Fui a pé, que era pra não pegar carro, pra não pegar nada. Dava pra poder ir a pé. Fui o caminho todo ali, matutando. Não, eu vou lá, vou chegar e não vai ter nada. Eu vou lá, vou chegar e não vai ter nada. Pois bem, cheguei. Gente, quando eu cheguei, eu dei a volta pela casa, porque a porta tava trancada. Eu tentei abrir a porta tava trancada. Eu dei a volta pela porta e entrei pela janela. A janela de trás ficava aberta, eu sabia que ficava aberta. Entrei no primeiro andar da casa, subi as escadas pro segundo andar, que tava maior silêncio. Quando eu tava chegando no corredor, já comecei a escutar o barulho de furefação. Que eu abri a porta, eu quase caí pra trás. O meu marido estava furefando com a irmã dele. Sim, estavam ali numa furefação que eles nem me escutaram. Pois bem, eu fiquei ali uns 10 minutos gravando. Eles nem me escutaram olhando assim da gretinha da porta. Gravei. Depois que eu gravei, eu meti o pé na porta e aí começou todo aquele escândalo, aquela bagunça. Você quer? Eu posso explicar? Não tinha o que explicar. Já tava tudo filmado. Dei nos dois. Apanharam mais que tamborim no samba. Saí correndo da casa já mandando pro meu cunhado falando você tava certo. Mandei no grupo de família. Foi um bafafá ali na cidade onde a gente morava. Me separei do meu marido. Meu cunhado também. Meu cunhado foi atrás do meu cunhado do meu marido. Foi atrás dele. Deu no quadro. Né? O pai dele também. A mãe dele bateu na menina. Ih, gente, foi todo mundo apanharam mais que tamborim no samba. No fim eu me separei e a cidade toda ficou sabendo que os dois se pegavam. Agora você pensa, quanto tempo será que isso não estava acontecendo? Isso porque ela era da igreja.